Muito bem, vamos lá, meus amigos. Estudo do nosso O Livro dos Espíritos. Bom dia, Marli. Nós estamos na parte terceira da lei divina ou natural. Nós vamos entrar no item o bem e o mal, a partir da questão 629. Bem, aqui para nós será apresentado primeiro aqui a questão 629, exatamente a primeira questão desse item. Que definição se pode dar de moral? Eu queria, antes de começar a fazer a leitura daqui do Livro dos Espíritos, trazer para vocês um conceito que hoje, né, a filosofia atual acaba apresentando para nós. E só lembrando também que esse item, o bem e o mal, ele se encontra no livro A Gênese, no capítulo 3, em que Kardec separa esse capítulo em três partes. Quando ele fala para nós sobre a origem do bem e do mal, sobre o instinto e a inteligência, e depois no final ele toca naquilo que é mais impactante para nós, que é a destruição dos seres vivos uns pelos outros, né? Ou seja, tanto nos crimes pessoais como também, né, nos crimes contra a humanidade. Então, desde uma proporção pequena até uma proporção grande, o mal está presente. O alcance dele talvez esteja restrito a uma pessoa ou a um grupo de pessoas, mas o mal está sempre presente. Então, antes de começarmos, uma definição: qual a diferença entre moral e ética, né, que são duas definições importantes para a gente poder compreender. Então, diz assim para nós que moral e ética são conceitos frequentemente usados como sinônimos, mas possuem significados distintos, embora complementares. Enquanto a moral está ligada a regras, costumes e hábitos praticados no cotidiano, a ética é a reflexão teórica e filosófica sobre o porquê dessas regras. Então a gente consegue aqui ver uma diferença bastante significativa. Enquanto que a moral, ela é muitas vezes transmitida culturalmente de pessoa para pessoa, de geração para geração, a ética, ela traz para nós algo muito mais elevado, porque ela depende de um desenvolvimento da nossa consciência. E esse desenvolvimento consciencial faz com que a gente analise essa ética. Né? Tanto que moral, só para a gente poder lembrar, nós vamos encontrar em várias culturas espalhadas pelo mundo vivências de morais diferentes. Então nós temos aquilo que para o Brasil é moral, fora do Brasil pode ser imoral. Aquilo que no Oriente Médio, onde nós temos ali um comportamento cultural diferente, a gente não vai julgar se isso é bom ou se isso é ruim, porque cada um tem ali a sua história, cada um tem ali a sua forma, a sua razão de existir. Então, para aquilo que no Oriente Médio tem um comportamento moldado nas tradições daquele grupo cultural, aqui no Brasil nós temos outro. Então, moralmente falando, nós temos que para uns é certo, para o outro é errado. Agora, eticamente, nós elevamos o nosso pensamento e começamos a fazer uma análise. Se aquilo que está sendo praticado, por exemplo, é algo positivo, é algo negativo, é algo que faz bem, é algo que faz mal. Então, essa é uma diferença essencial que a gente vai trazer. Então, a ética depende exatamente da reflexão, da análise que nós vamos fazer daquilo que está sendo apresentado. Descendo um pouco mais, vamos lá. Então, a moral está dizendo para nós o que se deve fazer. Então, a moral é o conjunto de valores, normas e regras que orientam o comportamento dos indivíduos dentro de um grupo social, cultural ou de religião. Ela dita o que é considerado, entre aspas, o certo e o errado em determinado conceito. Então, no caso, a palavra moralis, do latim, significa costumes. Se é um costume, as pessoas fazem o que elas estão acostumadas a fazer. As características, então nós temos uma prática cultural, coletiva, temporal, porque a moral ela pode mudar com o tempo.
Aquilo que no Brasil era moral, por exemplo, voltando 120 anos no tempo, nós vamos encontrar a escravidão. Era normal eu ter escravos. Ou seja, submeter o meu semelhante a uma imposição da minha vontade, fazendo com que ele tenha totalmente cerceado a sua liberdade. E isso era normal. Isso, inclusive, estava na própria legislação. Quando nós olhamos no Oriente Médio, nós vemos ali que as mulheres são obrigadas a usar a burca, aquela roupa que tampa totalmente a sua parte, porque dentro daquela cultura, a exposição de partes do corpo da mulher acaba sendo um pecado porque provoca os instintos do homem. Mas elas estão acostumadas, tanto que quando nós vemos mulheres que vêm para o Brasil, mulheres que são muçulmanas e vêm viver no Brasil, elas continuam usando aquelas mesmas roupas, não com tanto radicalismo como tem lá, mas aqui no caso nós temos ali, por exemplo, usando o véu, tampando os cabelos, porque elas estão acostumadas a viver daquela forma. Portanto, é parte de um costume. Então, e também isso vai mudando com o tempo, porque naquela mesma região, no caso do Irã, por exemplo, na década de 1970, as mulheres usavam calça jeans, se maquiavam, se produziam, andavam de saias, dançavam, brincavam, faziam de tudo. Iam à praia. De repente nós tivemos uma mudança de comando que fez com que as mulheres ficassem cerceadas nessa liberdade também, passando a usar esse tipo de comportamento enquanto os homens desfrutam da sua liberdade. Então a gente percebe que a moral ela vai mudando com o passar do tempo de acordo com a evolução ou retrocesso de determinada mentalidade. Continuando. Né, quando chegou, né, porque os ayatollahs, quando eles vieram, né, a partir de Khomeini, lá no começo da década de 80, final da década de 90, ele trouxe para nós exatamente esse ponto de vista, exatamente essa imposição. Né, não ele, mas a cultura islâmica mais ortodoxa. Né? Vamos lá, os exemplos. Né? Não roubar, respeitar os mais velhos, seguir normas religiosas, não furar fila. Então aqui esse é um exemplo de moral. Agora a ética. Então enquanto que moral é o que se deve fazer, a ética está trazendo para nós uma reflexão sobre por que eu devo fazer ou não devo fazer alguma coisa. Então já entra numa parte muito mais de desenvolvimento intelectual, de compreensão, de entendimento. Porque moralmente pode dizer para mim assim, olha, moralmente você pode bater na sua esposa caso ela te desobedeça. Mas eticamente eu vou pensar, mas espera aí, por que eu devo fazer isso com outra pessoa? Por que eu devo me impor dessa forma? Dentro de uma sociedade eu tenho o direito de bater numa criança. Eticamente eu penso, mas por que eu tenho que educar a criança dessa forma? E aí então a gente vai trazer um monte de situações espalhadas pelo mundo em que a gente vai ver o que é certo de um lado pode ser errado do outro. Mas esse certo e errado, claro que nós temos os extremos, né? É certo você fazer tal coisa num lugar e é errado você fazer tal coisa. Mas conforme a gente vai aproximando esses extremos, chega uma hora em que nós mesmos ficamos confusos. Se a coisa deve ser dessa forma ou não. Porque, por exemplo, se eu pensar, é certo ter escravos? Dentro da nossa visão a gente vai dizer não. Dentro de outras culturas, talvez eles digam sim. Então temos dois extremos aqui. A pena de morte. Nós achamos que é justa a pena de morte? Dentro da nossa própria sociedade, dentro da nossa própria cultura, nós temos ali opiniões diferentes. Que, aliás, a filosofia, sociologia, vem debatendo temas, 3 temas importantes, por exemplo. Um tema que trata da pena de morte, o tema que trata do aborto e o tema que trata da eutanásia. São 3 temas que são muito sensíveis dentro da nossa sociedade e que as opiniões são diferentes. Em que para um isso é certo em determinadas condições, para outro isso é errado em todas as condições. E quem que está certo, quem que está errado? Aí nós saímos da moral, que é esse tipo de comportamento, e passamos na ética. Passamos a analisar o porquê desse tipo de comportamento. Passamos a teorizar, pegar aquilo tudo, colocar sobre a mesa e vamos discutir esse assunto, os prós, os contras. Então é essa discussão que a ética nos leva. Avançando.
A ética é a reflexão sobre a moralidade. É a área da filosofia que investiga, questiona e teoriza sobre os princípios que sustentam as regras morais, buscando o que é bom ou justo de forma mais ampla e universal. Então, ética significa exatamente caráter, um modo de ser, as características dela, enquanto que a moral ela é prática, você vivencia isso, ela é cultural, coletiva, temporal. A moral ela é teórica, é universal, individual, porque cada indivíduo vai refletir a partir dos seus valores, e é racional, porque ela depende do nosso entendimento, da nossa reflexão. Exemplo, por exemplo, né? Exemplo, analisar se uma lei é justa, ética profissional, código de ética médica, por exemplo, ética jornalística, questionar a moralidade da pena de morte, por exemplo. Então, as diferenças principais que nós vamos encontrar. A moral é uma regra de conduta baseada nos costumes, e a ética é a reflexão teórica sobre a moral. A abrangência, a moral, ela é sempre coletiva, ela é sempre cultural. Enquanto que a ética, ela é geralmente universal. Quer dizer, em todos os lugares, independentemente da cultura, eu vou ter essa capacidade de fazer essa análise. A natureza da moral, ela é prática. O que você vai fazer no seu dia a dia. E a teoria, você refletir sobre, você analisar o porquê você está fazendo, analisar quais são as consequências, entender qual é a origem desse comportamento. O tempo, por exemplo, a moral ela é temporal, ela vai mudando conforme a época. Né? Nós veremos, inclusive, isso estudando o nosso livro dos Espíritos. Bom dia, André. Estudando o nosso livro dos Espíritos, nós veremos, por exemplo, na lei do progresso, nós veremos ali que os Espíritos vão comentando que conforme o desenvolvimento da inteligência vai surgindo, o comportamento vai se modificando. E algo muito prático para a gente poder entender isso é analisar leis de uma determinada cultura. Essas leis dessa cultura elas vão mudando com o passar do tempo. Na Constituição do Brasil, a última Constituição, promulgada em 1988, nós tivemos uma reforma significativa no Código Civil. Esse Código Civil, por exemplo, ele fez uma reforma no Código Civil brasileiro que foi também promulgado em 1945, década de 40, vai. E naquela época o casamento era algo bastante curioso, porque o homem, sendo uma sociedade patriarcal, o homem tinha direitos e as mulheres tinham deveres. Então o homem com 40 anos poderia se casar com uma garota de 13. E isso era absolutamente aceitável dentro daquela sociedade. E de repente nós temos um código que muda tudo isso, porque houve uma evolução da própria sociedade. Então vemos claramente que o moral, que influencia inclusive não apenas na nossa cultura, no nosso comportamento, até mesmo nas nossas leis. E a ética vai fazendo com que a gente vá refletindo tudo isso. E ela é atemporal. Mano colocou, os gregos associavam ética ao belo, ao que é bom, exatamente porque é, entre aspas, aquilo que faz o bem de fato. Enquanto que a moral depende exatamente dessa restrição temporal que cada grupo vai vivendo dentro de sua cultura, dentro de seus valores. O que mais que a gente tem aqui para finalizar? Então, o resumo, moral mantém as pessoas no caminho, ela diz o que fazer, e a ética questiona se esse caminho é correto, o porquê desse caminho. O indivíduo pode ser considerado moral, entre aspas, se quebrar as regras imoral, se ele quebrar as regras de sua sociedade, enquanto o comportamento é considerado antiético quando ele viola os princípios racionais de justiça e respeito humano. Então a gente vai ver que a ética ela é mais elevada, ela é mais racional, ela é mais reflexiva, enquanto que moral é aquilo que é imposto dentro de uma cultura, dentro de uma tradição, dentro de uma sociedade. E ela também é temporal, porque ela vai se modificando com o passar do tempo. Certo? Bom, a partir desse entendimento, então, gente, trazendo essa base para a gente poder entender essa questão sobre o bem e o mal, na questão 629, então, que definição se pode dar da moral? Então, olha só, Kardec pergunta lá no século XIX a respeito da definição de moral.
Aqui não tem essa diferença entre moral e ética, portanto a gente apenas deu ali uma pequena evoluída nesse conceito a partir do entendimento atual, né, com o desenvolvimento da filosofia, com o desenvolvimento da própria cultura, da antropologia, do comportamento social, sociologia, filosofia e tal. Mas, de qualquer forma, vamos lá. Que definição se pode dar da moral? A moral é a regra de bem proceder, isto é, de distinguir o bem do mal. Funda-se na observância da lei de Deus. O homem procede bem quando tudo faz bem de todo, faz pelo bem de todos, porque então cumpre a lei de Deus. Então aqui, essa moral é a moral perfeita quando ela se afiniza com as leis de Deus. Porém, quando ela não é perfeita, ela depende do entendimento de cada um. E para que a gente possa analisar o nosso próprio comportamento, nós dependemos então do entendimento do impacto desse comportamento, do impacto dessa tradição. Então, o que é colocado para nós aqui, de uma forma geral, o homem procede bem quando tudo faz pelo bem de todos, porque então cumpre a lei de Deus. Então aqui essa moral, ela se eleva com o entendimento, primeiro, porque é isso que é o brilhante, né, do trabalho de Kardec. Quando ele elabora essa parte, né, da lei divina, ou lei moral, ele faz de uma forma tão didática, tão perfeita, né? Ele começa primeiro trazendo para nós quais são os caracteres da lei natural. Quer dizer, quais são as características dessa lei natural? Como é que nós podemos entender essa lei natural? Qual a definição dela? Depois ele passa para nós como que essa lei divina, ou lei natural, passa a ser conhecida por nós. Como é que eu posso moldar o meu comportamento me embasando nessa lei natural, nessa lei que é perfeita exatamente pela sua natureza divina. E agora ele começa a fazer essa definição, que é exatamente a aplicação dessa lei. A aplicação dessa lei moral, dessa lei natural, na nossa vida cotidiana e também analisar os impactos que isso gera na minha vida e na vida das pessoas. Então, para que eu possa ter um comportamento ideal, eu preciso ter uma compreensão ideal das leis que são já ideais, que são perfeitas. Como é que está o som, pessoal? Me dá um ok, por favor? Aqui está tudo em ordem para mim. Ok? Beleza, então. Obrigado. Então, na terceira vai, né, Jerusa? Isso aí. Então, para a gente poder entender exatamente, né, o que são qual é o comportamento ideal, nós temos que ter um modelo ideal. E aí, então, que de uma das questões na 625, que nós vimos, qual é o modelo ideal para o nosso planeta? Ele coloca vede Jesus, analisemos o comportamento de Jesus, os ensinamentos que Jesus traz. E quando nós temos o comportamento alinhado com esse comportamento do modelo perfeito, aí sim nós temos a moral perfeita. Então a moral, como nós vemos aqui, ela é um elemento que vai se desenvolvendo, que vai se aprimorando conforme a nossa evolução vai acontecendo. Então, enquanto nós analisamos, muitas vezes até fazemos julgamento. Olha só que interessante. Quando nós julgamos aquilo que é certo ou que é errado dentro do comportamento coletivo, na verdade nós estamos sendo injustos. Porque nós não podemos extrair, né, fazendo assim uma analogia bem simples, né? Você não pode extrair um suco doce de uma fruta azeda. Porque é a natureza da fruta. Você não pode transformar ela naquilo que ela não é. Mas se a fruta passa a se tornar uma fruta que tem ali o teor correto de açúcar, que foi bem hidratada, que foi bem desenvolvida, e você faz o suco dela, você vai ter o suco perfeito. Se nós pensarmos no suco como sendo os valores de uma cultura, os valores de uma sociedade, nós vamos perceber que não adianta nós esperarmos que ela tenha um comportamento que ela ainda não tem. Porque vai depender da sua transformação, da sua evolução. A ética permite exatamente que a gente olhe por essa perspectiva elevada, entendendo exatamente que ela tem aquele comportamento, compreender, no nosso caso, que estudamos a doutrina e que temos essa visão do espírito em processo evolutivo, que cada existência
Cada época, cada período que ele vai vivenciando, ele vai crescendo, agregando a partir das experiências, das suas provas, das suas expiações, nós vamos entendendo que aqueles valores são compatíveis com aquela cultura. Mas moralmente nós sabemos que o comportamento dele está equivocado. Mas também compreendemos com toda a ciência, e aí nós vamos imaginar o nosso papel como espíritos protetores de uma determinada sociedade. Nós vamos, de certa forma, lamentar o comportamento daqueles indivíduos, no caso de uma guerra, no caso de uma escravidão, no caso de uma sociedade que tem ali a privação de liberdade, mas nós vamos entender que eles estão naquele momento, mas o trabalho vai ser feito exatamente para que o esclarecimento chegue a eles. Então, cada período, né? O pessoal na época do século XIX aqui no Brasil, que vivia na época da escravidão, estou trazendo esse tema de novo porque talvez seja ali um dos momentos mais impactantes que nós tivemos. Ou da mesma forma, se nós voltarmos algum tempo, encontraremos, por exemplo, o extermínio da comunidade indígena pelos europeus que estiveram aqui. Então a gente vai dizer, nossa, aquilo que eles fizeram foi muito ruim. Mas moralmente para eles estava correto. Porque eles eram colonizadores. Os seus valores, o seu entendimento, os seus objetivos estavam compatíveis com aquela época. Passados esses 200, 300, 400 anos, a nossa visão muda completamente. A gente vai dizer, esse comportamento não é certo. Exatamente porque leva ali à destruição do seu semelhante, leva ali ao sofrimento do seu semelhante a partir do seu comportamento. E quando nós entendemos as leis morais, como Jesus colocou para nós, né, no Sermão do Monte, como Gandhi dizia, né, se nós pegarmos, podia, dona Miriam, se nós pegarmos todo o Sermão da Montanha e resumíssemos, ama teu próximo como a ti mesmo, já seria o suficiente. Então a ideia do fazer ao outro que eu gostaria que fizesse é para nós ali uma grande referência, porque nós vamos sentir na pele aquilo que nós gostaríamos, né, aquilo que nós não gostaríamos de fazer para o outro. Então isso significa o quê? Uma evolução da consciência, uma evolução do pensamento e, portanto, uma evolução do comportamento. O que eles fazem lá no Oriente Médio, o que eles fazem na África, o que eles fazem na Europa, o que fazem em qualquer outro lugar, eles estão fazendo aquilo que eles sabem. Isso está certo eticamente? Pode não estar. Mas estará a partir do momento em que eles começarem a ter esse entendimento de como se comportar adequadamente conforme essas leis morais. Porque conforme nós estudamos no início sobre os caracteres da lei divina ou lei natural, aquilo que a gente colocou de um modo bem claro para a gente não ter essa confusão. As leis científicas, as leis que tratam das questões da ciência do nosso mundo material, elas são escritas em livros, elas são calculadas por fórmulas, elas são devidamente experimentadas por métodos. Mas quando nós falamos no comportamento das pessoas, nós entramos num universo abstrato. E a análise que nós fazemos entre aquilo que é bom e aquilo que é ruim, entre esse bem e esse mal, é muito subjetivo e vai depender da época em que nós estamos a partir dos valores. Se nós pegarmos, lembra que eu falei para vocês, pegarmos o Código Penal da década de 1940, nós vamos encontrar coisas ali absurdas do comportamento das pessoas dentro de uma relação, por exemplo, entre casais. Em que o homem se descobrisse que a mulher com quem ele se casaria, se ela não fosse mais virgem, ele teria o direito de dissolver o casamento e devolver ela para a família. Código Civil. Mas ele não tem nada dentro dessa lei que questiona essa questão de relações antes do casamento. Mas para a mulher, sim. Porque moralmente, para aquela sociedade, esse era o comportamento. Então nós vamos analisando exatamente essa evolução. Mas para que a gente possa valorizar a relação com o semelhante, para que a gente possa valorizar o amor, não esse amor passional que nós vemos hoje, mas o amor que significa esse grande pacote de respeito, de fraternidade, de compreensão, de compaixão, tudo aquilo que traz para nós no melhor que existe no comportamento humano, que nós resumimos na palavra amor, para que nós possamos nos comportar de acordo com esse amor pleno,
nós temos que entender o que é esse amor pleno. Como é que eu vou agir certo se eu não sei o que é o certo? E como é que nós vamos entender tudo isso? Claro que hoje nós temos, além da filosofia e tudo mais, porque a filosofia traz para nós o esclarecimento. A moral, ela traz para nós os costumes e hábitos que nós temos. Mas as religiões, elas acabam tendo esse papel. Porque elas vão pegar exatamente os ensinamentos que chegam a partir ali dos espíritos, a partir dos sábios, a partir dos exemplos, dos modelos, e vão trazer para nós um tipo de comportamento. Só que ainda assim, mesmo que esses ensinamentos sejam elevados, nós temos uma dificuldade muito grande de fazer a devida interpretação. É aí que muitas vezes nós distorcemos aquilo que chega do plano espiritual de um modo sábio, e nós, pelo fato de não termos esse grau de sabedoria, nós contaminamos com a nossa sabedoria limitada. André, sossega. Para no cantinho da rua aí, senta um pouquinho na calçada e presta atenção na aula. Ninguém vai perceber, ninguém vai te incomodar. Então o que a gente vai olhar? E ver exatamente isso, que você não pode, mais uma vez, não se pode exigir da humanidade que ela se comporte de uma forma perfeita, porque a própria humanidade não é perfeita, mas o máximo que nós conseguimos alcançar dentro das nossas limitações já vai trazer para nós um benefício. E conforme esse comportamento vai também evoluindo, vai ser exatamente esse processo de mudança que nós estamos acompanhando. O mundo de provas e expiações, que como o próprio nome já traz para nós, é um tipo de ambiente onde nós somos espíritos que cometem erros, que cometemos erros, e, portanto, esses erros precisam ser corrigidos através das expiações, até o momento em que nós paramos de cometer erros, em que nós passamos a ser espíritos regenerados, não em regeneração. Porque em regeneração é aquele processo que está em andamento. O regenerado é aquilo que já aconteceu. Então essa mudança do nosso mundo vem exatamente não por mudanças mágicas, por mudanças milagrosas, mas pelo desenvolvimento da consciência, pela compreensão das leis e pela mudança de comportamento no cumprimento dessas leis. Aí parece que é uma coisa matemática, né? Apesar de ser algo relacionado às ciências humanas, algo relacionado a questões filosóficas, parece algo matemático, que é tão óbvio. O indivíduo passa a ser feliz quando ele deixa de ter comportamentos infelizes. Como eu posso ser feliz me comportando de uma forma infeliz? Mas o que é exatamente essa felicidade? Qual a referência que nós temos? A lei divina e a lei natural. Portanto, para fechar esse raciocínio, eu só posso ter um comportamento feliz se eu sei o que é a felicidade e passo a me comportar na construção dessa felicidade. Enquanto eu não tenho essa compreensão, não pode esperar de mim algo que eu não tenho. A ideia do suco. Não consigo ter um suco doce se a fruta é azeda. Simples assim. Já nos indignamos com o mal, embora ainda o permitamos, que exatamente porque antes é aquele estágio, né? Primeiro nós nos comportávamos com maldade. Depois a gente passa a não se comportar com maldade, mas ainda a gente se torna indiferente à maldade. No momento em que nós passamos a não praticar o mal, passamos a nos incomodar com o mal e passamos a combater o mal, aí já mostra a nossa real mudança. Vamos em frente. Então lembremos que a referência que nós temos é a lei de Deus. E aí a gente volta para o item anterior, quando fala para nós que essa lei de Deus, para ser compreendida, voltamos para o item anterior, né, que é exatamente ali o conhecimento do bem, do conhecimento da lei natural. E aí são os exemplos, os grandes profetas, os grandes modelos de conduta que a humanidade já teve. Que eles vieram que não foi por acaso, porque exatamente são espíritos que trazem a missão de mostrar para nós qual é o comportamento correto. Inclusive as religiões foram fundadas exatamente por aquilo que eles trouxeram, só que é algo interessante.
nós nos preocupamos muito mais na nossa relação com Deus do que na nossa transformação. Porque a impressão que dá é que nós estamos assim, não importa como eu me comporto, o que importa é que eu acredito em Deus. Então as religiões passaram a ser uma intermediária entre nós criaturas com o Criador, do que nós prestarmos atenção nos exemplos e ensinamentos que foram trazidos por esses ensinamentos, por essas leis. Então, no momento em que nós passarmos, por isso a doutrina tem essa vantagem, ela não é para nós uma religião, mas ela é uma filosofia que te leva a pensar na sua própria conduta, compreender as consequências, nos estimular, nos incentivar a essa transformação tão necessária. Quando todas as religiões tiverem essa característica, ou todos os seguidores de religiões passarem a ter esse entendimento, aí sim nós de fato teremos as grandes transformações. Porque algo que nós observamos, infelizmente, é que muitas vezes a própria religião estimula as pessoas a se separarem, a combaterem, a violarem seus semelhantes. Nós vemos isso aqui no Brasil, nós vemos isso fora do Brasil. Aquelas religiões que se impõem, se colocando como donas da verdade, combatendo aqueles que eles consideram infiéis. Não temos isso o tempo todo? São agressões verbais, são agressões físicas, são conflitos e guerras que surgem. Mas o papel da religião é educar as pessoas a não fazer isso. É porque nós não temos o entendimento do papel delas. Porque eu acho que se eu for suficientemente fiel àquilo que ela está me impondo, eu vou alcançar esse estado de felicidade plena junto de Deus, ou junto dos seus deuses, seja lá qual for. Sendo que, na verdade, ela é simplesmente uma escola moral que nos ajuda nessa nossa transformação. O combate ao mal é outra questão, né? Ainda queremos combater o mal com olho por olho, dente por dente. Pois é o que nós aprendemos ainda. Nós aprendemos a combater o mal destruindo o mal e não transformando o mal, né? Nós queremos destruir o mal com o comportamento do mal, com o comportamento maldoso, né? O melhor combate ao mal é através do exemplo, né? Exercendo a compaixão, trabalhando, né? Exatamente pela transformação do outro. Questão 630, vamos a ela. Como se pode distinguir o bem do mal? Aqui a gente já começa, né, pela própria questão, já é fácil a gente pensar, antes de pensar em como separar o bem do mal, a pergunta é, o que é exatamente o bem e o que é exatamente o mal dentro do ponto de vista de cada pessoa? Isso aí está dentro daquele conjunto da moral, né? A moral depende de quem está olhando, depende do que a pessoa aprendeu. Então o bem e o mal ainda é para nós, tirando esses extremos que são tão impactantes, é uma visão muito subjetiva. Então ela depende do quê? Da nossa compreensão de como essas leis funcionam. Leis morais nesse caso, né? De como esses valores vão nos transformando. Então, como distinguir? O bem, aqui os espíritos colocam exatamente isso, né? O bem é tudo que é conforme à lei de Deus. O mal, tudo que lhe é contrário. Assim, fazer o bem é proceder de acordo com a lei de Deus. Fazer o mal é infringi-la. Mais uma vez, né? Depende de nós conhecermos essas leis. E onde estão escritas essas leis? Na nossa consciência. Aí voltamos para Joana de Ângeles. Eu preciso, inicialmente, desenvolver a minha consciência em todos os seus aspectos para ter essa compreensão. É daí que nós saímos, né? Por isso que no livro A Gênese nós temos aquele item no capítulo 3 que trata do instinto e da inteligência. Instintivamente eu ajo por sobrevivência. Intelectualmente eu moldo o meu comportamento. Então conhecer as leis de Deus não é algo simples. E é uma inteligência, né, só para a gente poder lembrar, a inteligência ela é muito diversa. Enquanto nós pegamos a inteligência e colocamos apenas uma única perspectiva, nós temos que olhá-la de diversas formas. Então, a inteligência ela pode ser uma inteligência lógica, pode ser uma inteligência emocional,
pode ser uma inteligência física. Sim, inteligência física. Nós não vemos atletas? Recentemente nós tivemos, aí na semana passada, finalizando a Olimpíada de Inverno, ali nós vimos atletas que atingiram o máximo, a excelência nas conquistas lá de tempo, de distância, de esforço, de habilidade, a partir de uma inteligência física. Nós temos uma inteligência cultural, por exemplo, em que você tem uma música, por exemplo, norueguês, lá o cara multicampeão. Então nós temos uma inteligência cultural, como nós vimos ontem, né, estudando os grandes gênios da arte, estudando, né, no livro Consolador. Falamos de Beethoven, falamos de Mozart, falamos de Da Vinci, falamos de Michelangelo, de Frida Kahlo, falamos de um monte de gente, são espíritos muito inteligentes dentro daquilo que eles estão fazendo. E temos inteligências variadas. Então, nós temos uma inteligência científica que não necessariamente está moldada, por exemplo, nos melhores valores das leis divinas. Porque eu uso a minha inteligência para criar uma arma de destruição em massa. Então significa que eu tenho inteligência para aplicar esse conhecimento, mas eu não tenho valores para poder direcionar essa inteligência. Então nós precisamos desenvolver a inteligência para conhecer e também desenvolver a consciência para poder aplicar essas leis. A Angelina colocou lá em cima, né? Sendo assim, precisamos fazer o que Santo Agostinho fez, né? Fez hoje, né? O Espírito nos recomenda cada noite fazer uma reflexão de nós mesmos. E ainda assim, Angelina, mesmo com essa, né, a questão 919, né, do Livro dos Espíritos, então nós passaremos por ela, mesmo assim, para que eu possa fazer uma reflexão e saber se eu estou fazendo o bem e o mal, eu preciso também entender o que é esse bem e o mal. Essa é uma questão valiosa para nós, que esses dois termos passam a ter uma compreensão melhor conforme a gente vai desenvolvendo a nossa consciência. Porque é tudo uma lógica. As leis de Deus estão escritas na consciência. Uma consciência bem desenvolvida tem uma compreensão clara. Uma consciência pouco desenvolvida não tem a devida compreensão. E aí, quando eu faço essa reflexão toda noite, eu vou analisar se o meu comportamento está certo ou está errado, dependendo do meu ponto de vista, dependendo do meu grau de compreensão. Porque eu posso dizer, eu briguei lá no meu trabalho hoje, mas eu tinha razão, então eu fiz o bem. Quer dizer, eu justifico a minha briga por uma questão de razão, por uma questão de orgulho. Então, quer dizer, tudo isso vai depender do quê? Do maior esclarecimento que eu tenho a respeito daquela referência. Aquela minha referência é o certo, o errado, é o bem e o mal. Se eu tenho uma referência e eu passo a me orientar a partir dela, aí então eu tenho como me comportar. Do contrário, eu vou me comportar de acordo com aquilo que o mundo me oferece. E é por isso que o nosso planeta hoje se encontra assim. E orientações nós temos, mas nós distorcemos, porque se Jesus é o grande modelo e ele passa a ser visto como uma personagem religiosa, e se eu não sou daquela religião, aquilo que ele ensinou não me interessa. Se eu não acredito no mundo espiritual, não acredito em nenhuma religião, aqueles ensinamentos também não me interessam. Então, quer dizer, nós passamos a ter esse comportamento exatamente de caracterizar um ensinamento importante por um tipo de segmento de uma filosofia. A Miriam lembrou, né, e temos, né, umas dicas no roteiro de que Kardec trouxe sobre o homem de bem. Então a gente passa a ter exatamente esse tipo de comportamento. Porque agora nós começamos a ter essa referência. Porque o homem de bem não é aquele que vai para a religião, não é aquele que acredita, é aquele que tem esse comportamento. Então isso é muito demorado, muito difícil de acontecer. Porque nós precisamos educar as pessoas, moralmente falando, levando para elas melhores referências. E isso a doutrina espírita faz através da evangelização. A doutrina faz através da vivência desses ensinamentos. Religiões que trazem dentro dos seus grupos e dos seus núcleos educativos, trazem esses ensinamentos, embora também tragam
toda a parte de dogmas, toda a parte de práticas daquela religião. Enquanto que a doutrina é uma filosofia que traz o entendimento sobre a nossa realidade espiritual e traz também esses exemplos, esses modelos de conduta. A Gene colocou, estou fazendo um trabalho sobre mim, né? Iniciou aos 3 anos, né? Já cheguei aos 10. Tá bom, Angelino, falta pouco. Falta pouco, né? Vamos lá, tudo normal aqui, né? Então, mais uma vez, né? Para distinguir o bem e o mal, a gente tem que entender as leis que trazem para nós sobre o bem e o mal. Questão 631. Tem meios o homem de distinguir por si mesmo o que é o bem, o que é o bem do mal? O que é bem do que é mal? Então, quer dizer, nós temos condições, nós individualmente, de fazer essa distinção entre bem e o mal? Sim, quando crê em Deus e o quer saber. Deus lhe deu a inteligência para distinguir um do outro. Então, quando se fala em crer em Deus, né, não é acreditar que Deus existe ou não, é compreender também tudo aquilo que diz respeito a Ele, inclusive as suas próprias leis. E quer saber, nós temos interesse em aprender e, a partir desse aprendizado, trazer a aplicação. Mas, mais uma vez, gente, esse é o grande drama do nosso mundo hoje. As religiões que assumiram esse papel de educar as pessoas, infelizmente, né, porque o certo seria dentro das escolas, dentro das instituições de modo geral, nas escolas, na família, nos ambientes de trabalho. Em todos esses ambientes, o processo educativo dos valores, já que em cada ambiente nós temos uma forma em que as pessoas se relacionam entre si, porque a vida social é exatamente isso, é essa interação e essa integração entre os indivíduos. Tendo isso como referência, quer dizer, nós nos educaríamos pelo comportamento. Mas como as religiões assumiram esse papel, vai depender se eu sigo ou não aquela religião. Enquanto uma me ensina uma coisa, outra me ensina outra. E isso é moral, dentro daquilo que a gente viu. Mas eticamente a gente começa a perceber aquilo que é bom e aquilo que não é. Então a referência que nós temos, né, quando se fala sobre como distinguir o bem do mal, aquela máxima que nós trouxemos já, então ela é mais apropriada, né? Fazer ao outro o que nós gostaríamos que nos fizessem. Esse é o melhor parâmetro que nós temos. Só que isso exigiria de nós um esforço muito grande. Porque o egoísmo ainda está muito presente dentro de nós. Então, fazer ao outro o que eu gostaria que me fizessem, ou não fazer ao outro aquilo que eu não gostaria que me fizessem, o nosso comportamento é fazer ao outro, mas eu não gostaria que me fizessem. Fazer ao outro sem que me fizessem. Então nós gostamos de fazer dentro dos nossos direitos, porém nós não desejamos o respeito, que são exatamente os nossos deveres. Direitos e deveres. Quando nós conseguirmos alinhar tudo isso, e chegarmos exatamente nesse patamar em que nós teremos fazer ao outro aquilo que eu gostaria de que me fizessem, ou não fazer ao outro aquilo que eu não gostaria que me fizessem, direitos e deveres estarão equilibrados. Porque eu vou fazer aquilo que é do meu direito, mas ao mesmo tempo colocando o dever de respeitar o limite do outro. Isso que é importante para nós. Tendo esse entendimento e tendo ali o esforço, a determinação, a coragem de pôr isso em prática no nosso dia a dia, aí sim nós encontraremos um resultado efetivo. Embora ainda muito lento. André colocou, né, talvez seja pela base, pela família, começando em casa, né? Tudo isso acaba sendo, André, um debate, né? Porque para que isso aconteça dentro de casa, as pessoas dentro de casa têm que ter esses valores. Então, na verdade, ele é um aprendizado multidisciplinar, digamos assim. Todos os lugares, todos os momentos são oportunidades de aprendizado. O respeito da criança na escola,
o respeito dos pais no trabalho, o respeito das pessoas na religião, na academia, na vida social, no trânsito. Então isso aí é um aprendizado generalizado, porque muitas vezes você leva para fora de casa aquilo que você aprende junto da família, e muitas vezes você traz para a família aquilo que você aprendeu fora de casa. Então o aprendizado não é apenas uma via de mão dupla, é uma via múltipla, em que é sempre uma troca, é sempre ali uma oportunidade das pessoas aprenderem através da percepção, mas o ponto essencial que nós temos que olhar, como foi colocado nessa questão, mais uma vez aqui para nós, crer em Deus e querer saber. Esse querer saber vai determinar exatamente a vontade que eu tenho de aprender ou não. Porque eu posso estar dentro de uma família que me traga bons valores, não significa que eu queira segui-los. Porque eu tenho outros interesses, eu tenho outras propostas. Eu posso aprender dentro de casa e não me interessar por aquilo que acontece fora. Então esse querer saber é uma questão de troca contínua, né, sem falar nas próprias influências, sem falar em tudo aquilo que a gente aprende no nosso dia a dia. Porque a vida em sociedade, e isso a gente vai entender exatamente nessa visão de filosofia, nessa visão de sociologia, que faz com que o ser humano seja um indivíduo social. O ser humano é um indivíduo gregário, porque ele depende dessas agremiações, desses grupos de convivência. O fato de nós termos essa dependência biológica, desde o começo, né? A gente lembra que o ser humano é uma dessas espécies que dependem dos genitores, dos progenitores, para sobreviver nesse período inicial da sua existência. Então, se biologicamente nós estamos ali, naquele período em que nós estamos nos desenvolvendo fisicamente, através da proteção, dos cuidados, da alimentação e tudo mais, até nós atingirmos a maturidade, psicologicamente também isso vai passando por transformações. Porque existe uma troca constante entre aquele que recebe e aquele que pratica. E de repente nós crescemos e passamos a viver em sociedade. Essa sociedade é exatamente o ambiente onde nós vivemos. E aquele indivíduo que não consegue viver em sociedade significa exatamente o desvio de comportamento. Porque o nosso comportamento natural, as leis naturais fazem com que nós vivamos em sociedade. É por isso que existe a expressão, aquele indivíduo que é um sociopata. O pata vem de patia, de doença, o sócio vem de sociedade. Então é aquele indivíduo que não consegue viver em sociedade. O fato de ser um sociopata, que pode ser aquele que se isola, pode ser aquele que comete um crime, pode ser aquele que distorce a sua presença na sociedade. Esse nome, sociopata, já mostra que ele se desvia daquilo que é o mais natural, que é uma vida de convivência, uma vida de, a gente vai ter então todos aqueles valores de fraternidade, de compaixão, de respeito. Tudo isso você só vai ter se você estiver interagindo com outras pessoas. Então esse é o nosso grande, por isso que fala que o planeta é a nossa grande escola. Não é pelo fato de nós estarmos encarnados, mas o que nós estamos fazendo enquanto nós estamos encarnados. Nessa relação contínua, desde o pequeno grupo, por isso que nós vimos, né, naquela mensagem do livro Obras Póstumas, que fala sobre expiações coletivas, nós vamos ter ali a primeira expiação, o primeiro círculo de expiações. É dentro é a vida íntima da pessoa. É ele com ele mesmo. Aquilo que eu faço contra mim mesmo. É o comportamento que eu tenho na minha alimentação, é o comportamento que eu tenho no cuidado com o meu organismo, é o comportamento que eu tenho dentro dos meus valores, dentro dos meus hábitos, o que eu consumo em termos de informação, de cultura, o que eu penso, o que eu sinto, tudo isso é do meu foro íntimo. Agora eu passo depois para o segundo círculo, que é o círculo da família, que é o meu círculo mais próximo. Em que do modo como eu me interajo com a minha família, dentro do meu lar, dentro da minha casa, que tipo de sentimento eu provoco. E depois nós temos o terceiro, que é a vida coletiva. E essa vida coletiva é de que modo que eu, enquanto parte de uma comunidade, contribuo ou acabo prejudicando a vida das pessoas desse grupo social.
Então a gente vai percebendo que começa dentro de mim, não tem dúvida nenhuma, mas inevitavelmente isso vai se expandindo em torno de mim. Por isso então a questão do bem e do mal, e a ideia de fazer ao outro, quando já fala isso, fazer ao outro, eu já estou me colocando numa posição em que eu convivo com outras pessoas. Eu não tenho como viver isoladamente. E se acontece isso mais uma vez é porque alguma coisa está errada. Porque a minha natureza é uma natureza social. Nós somos animais sociais. Assim como nós vamos encontrar um chimpanzé numa floresta, ele faz parte de um bando. Assim como nós vamos encontrar um cachorro, ele faz parte de uma matilha. E por aí vai. Nós somos seres sociais. A mãe me colocou, né? A sociedade vai nos impondo limites e aprendizados, né? Exatamente a ideia de direitos e deveres. O meu direito termina quando começa o direito do outro. Então eu tenho o dever de respeitar isso. Avançando, vamos lá, só para a gente ver a última questão. 632. Estando sujeito ao erro, não pode o homem enganar-se na apreciação do bem e do mal e crer que pratica o bem quando em realidade pratica o mal? Aquilo que a gente falou agora, né? Depende da visão, do meu ponto de vista. Para mim, eu posso estar absolutamente certo. Nós vamos falar um pouquinho mais sobre isso. Mas a resposta, Jesus disse, vede o que queríeis que vos fizessem ou não vos fizessem. Tudo se resume nisso. Não vos enganareis. Então fazer ao outro aquilo que eu gostaria que me fizessem. Essa referência que nós temos, mais uma vez, é sempre uma situação que exige de nós grande esforço. Porque eu sempre vou querer o meu bem, mas o bem do outro muitas vezes exige de mim um sacrifício. O bem do outro, por exemplo, algo bastante sutil que a gente pode perceber, às vezes eu tenho vontade de dizer alguma coisa, eu tenho vontade de fazer alguma coisa, mas isso vai influenciar aquilo que o outro está vivendo. E muitas vezes me incomoda. Eu me encontro no trânsito e eu tenho vontade de apertar um pouquinho mais aqui o acelerador. Eu quero andar mais rápido. Só que como a rua está cheia de carros, se eu fizer isso eu vou atrapalhar as pessoas, posso causar um acidente, eu posso incomodar, eu fico buzinando. Então eu tenho duas situações. Ou eu me fico constrangido em não me comportar dessa forma, para que o outro não fique incomodado comigo. A pergunta é, eu estou disposto a passar por esse constrangimento? Porque constranger, restringir, me prender, me conter é algo que me incomoda. Eu quero fazer isso. Tem algo dentro de mim ali que fala, faz isso que é gostoso, vai te dar prazer, e realmente pode ser prazeroso. Afinal de contas, nós gostamos, né, daquela adrenalina, da velocidade. Só que isso não é bom. Não é bom porque quando eu estou vivendo nesse ambiente coletivo, esse meu comportamento vai atrapalhar o outro. Nós não temos as pessoas gritando no trânsito, buzinando, xingando, aquela coisa toda. Por que isso acontece? Porque eu quero fazer uma coisa e não respeito o direito do outro. Então, esse é o drama que nós vivemos. Nessa questão, então, aqui que foi colocado para nós, fazer ao outro o que nós gostaríamos que nos fizessem, isso é muito difícil, porque eu não gostaria que ninguém buzinasse atrás de mim. Mas eu estou morrendo de vontade de buzinar atrás do outro. Então eu tenho que me segurar. Exatamente a questão do ego, a questão do orgulho, a questão do egoísmo. Isso tudo ainda é muito forte, muito poderoso dentro de nós. Mas a educação e a vontade, principalmente, é essa vontade, é querer conhecer essas leis, é querer viver essas leis, é querer moldar minha vida de acordo com essas leis. Aí sim eu passo a me educar, porque tudo é uma questão de educação. Nós nascemos com instinto. No passado, quando a vida selvagem era a nossa realidade, era uma questão de você fazer o que você quisesse desde que você sobrevivesse. A partir do momento em que nós começamos a nos organizar como seres sociais, nós passamos então a conhecer limites, a conhecer regras, a conhecer obrigações, embora também com os direitos. Mas
Esse sentimento primitivo ainda é muito poderoso dentro de nós. É por isso que hoje, mesmo depois de milhares de reencarnações, depois de estarmos aqui vivendo milhares de anos, porque nós somos espíritos milenares, nós ainda estamos lutando contra os nossos instintos de individualidade, de egoísmo e tudo mais, para passarmos a viver um comportamento mais fraterno, mais coletivo. Então é uma questão do que? De disciplina, é uma questão de vontade de trabalhar, de determinação e perseverança. Aí sim. Só que como essas mudanças acontecem de uma forma muito lenta, nós falamos assim, hoje não tem problema. Eu só falei aquilo dessa vez. Então a gente não tem esse rigor de querer ter esse comportamento. E talvez nem devamos ter. Porque essas mudanças não acontecem por imposição. Elas acontecem por transformação natural. Mas nós podemos acelerar essa transformação a partir do momento em que nós colocamos o elemento da vontade, do desejo realmente de melhorar. É por isso que aquele termo que nós usamos muito dentro da doutrina, reforma íntima, essa reforma íntima é exatamente esse processo de transformação gradual que a gente vai estabelecendo, colocando regras, o que vai exigir de nós um certo esforço, um certo, entre aspas, sacrifício. Mas depois, quando a gente começa a colher os resultados favoráveis, porque não tenhamos dúvida, a felicidade só pode ser construída se ela estiver alinhada com as leis naturais, com as leis divinas. Do contrário, nós estamos vivendo momentos de prazer, momentos de satisfação, mas muitas vezes muito distantes dessa condição ideal de felicidade. Então aquilo que para nós é um sacrifício hoje, vai se tornar para nós uma recompensa depois. O aluno que estuda, que se sacrifica para poder aprender um determinado conceito, no momento em que ele tira a sua boa nota, vem o resultado, e o aprendizado ficou. Moralmente acontece dessa mesma forma. Por isso que é muito difícil, porque nós queremos alguma coisa, mas as pessoas em torno de nós podem não ter o mesmo desejo. Tem até uma cena de um filme, né? Em que é dito assim, você brilha como as luzes de um bordel. Aí a pessoa respondeu, mas eu gosto que as pessoas prestem atenção em mim. Aí o outro respondeu, elas podem não sentir esse mesmo prazer. Ou seja, quer dizer, nem sempre aquilo que nós queremos, o outro também quer. Pode ser algo ruim? Pode. Mas pode ser algo muito bom também, porque eu tenho um comportamento em que eu desejo mudar, mas as pessoas à volta não desejam. Então o que vai acontecer? Muitas vezes é uma caminhada solitária. Então uma vida social para nós ela pode ajudar. Outras vezes a vida social pode trazer para nós desafios muito grandes, mas a perseverança é uma questão de foro íntimo, até porque a conquista da felicidade ela é uma conquista individual. As pessoas podem se ajudar, mas ninguém pode ser feliz ou infeliz por você. Somos nós que construímos o nosso próprio caminho. André colocou, né, por isso eu sempre digo, né, ainda temos pelo menos 800 encarnações para melhorar mais um pouco. Nós melhoramos bastante, Andréia. Nós melhoramos muito. Se nós olharmos para a sociedade, coisa de 100 anos, nós tivemos um comportamento significativo. Então não seja assim tão pessimista, pode ser um pouquinho mais. Pode colocar assim uns 200, vai, não precisa colocar 800 não. Dá para reduzir um pouquinho desse tamanho aí. E a mamãe colocou, fico pensando no caso do cachorrinho orelha, né? Como praticar justiça sem ser vingativo ou omisso ou negligente com todos os envolvidos, né? O espiritismo, dentro do meio espírita, nós temos aquele grupo, né, aquela associação de classe, né, que é a Associação Brasileira dos Juristas Espíritas ou Associação Brasileira dos Magistrados Espíritas. Então são juízes, advogados que olham o mundo a partir da perspectiva espírita. Olham as leis e suas aplicações a partir da perspectiva espírita. Então você pode aplicar essa lei, mas você não precisa alimentar o sentimento de vingança. Porque a lei existe para a proteção das pessoas, para a educação das pessoas e a educação da própria sociedade. Então essa é a questão que nós temos que analisar. Então não é a lei em si. A lei ela foi feita de acordo com o nosso padrão. Mas o modo como você aplica que é o que faz diferença.
Se você faz isso com sentimento vingativo, é porque o desejo de vingança ainda está dentro de você. Mas a lei pode ser aplicada apenas para a proteção da sociedade, contra aquele indivíduo que, dentro da sua ignorância, não conseguiu entender exatamente ali o que ele acabou de fazer. Então ele vai ter que aprender através da dor. Né? Mas se pensarmos que tudo que você falou refletindo espetacularmente nessas questões, ainda temos ainda um tempo. Sim, é um caminho longo, Andréa. Se a gente olhar para o nosso mundo hoje, daquilo que nós estamos vendo, né? Então, olhando assim para o nosso mundo, a gente vê que tem muita coisa para ser transformada, mas o bom é que muito também já foi transformado. Mas a gente não pode transformar o outro. A gente tem que transformar nós mesmos, né? Então eu posso não sacrificar o cachorro, não machucar o cachorro, né? Mas eu cuido do cachorro. Então quer dizer, eu estou no bom caminho, o outro não está. E a sociedade, então, dentro de suas regras, vai moldando ali o nosso comportamento. Então é isso, gente. Fechando por aqui o nosso estudo de hoje. Paramos então aqui na questão 631, que vai dizer para nós, né? Na 632, então Jesus disse: vede o que queríeis que vos fizessem ou não vos fizessem. Tudo se resume nisso. Não vos enganeis. Então, esse é o melhor modelo que nós temos, né? Nos colocarmos no lugar do outro. Eu acho que essa é a nossa melhor referência. Então é isso, meus amigos. Encerrando por aqui o nosso estudo de hoje. O olho por olho está ainda concretado em nossa sociedade por conta das milhares de encarnações, né? Então o espírito de fraternidade, né, o sentimento do amor ao próximo é algo que, embora esteja presente, ainda é uma plantinha que precisa ser muito regada, né? Mas com sucesso, com perseverança, a gente vai ter sucesso. É isso, gente. Fechando por aqui o nosso trabalho de hoje, então.